Um neto falando sobre querer ser pintor é simplesmente ridículo. Não temos um neto assim, que compareceria ao funeral de um neto que não atendeu às nossas expectativas. Um dia, meu filho de 13 anos, Arthur, que aspirava a ser artista, faleceu repentinamente em um acidente de trânsito, enquanto organizava seu funeral, envolto em profunda tristeza. Informei meus sogros sobre isso, e a atitude deles me deixou tão irritada que minhas mãos tremiam. Percebendo que era inútil dizer mais alguma coisa, eu simplesmente disse a chega e desliguei o telefone. Alguns dias depois, durante o funeral de Arthur, minha sogra ligou novamente, surpreendendo-me com suas palavras. Temos convidados importantes vindo, venha ajudar imediatamente. Sua exigência egoísta de sempre me deixou perplexa. Recusei, dizendo que era impossível por causa do funeral do meu filho, mas ela insistiu de maneira autoritária. O funeral de uma criança assim não importa. Você sempre recusou meus pedidos, então ajude hoje, pelo menos uma vez. Enfurecida por suas demandas irracionais, aceitei e fui à casa dos meus sogros segurando o retrato do meu filho, ainda de luto. Depois que o funeral terminou, decidi cortar laços com eles naquele dia. Não podia suportar mais o comportamento deles. Ao chegar em sua casa, o que me esperava era um resultado inesperado. Meu nome é Suzy, sou uma dona de casa de 43 anos. Conheci meu marido por meio da apresentação de um amigo, e vivemos felizes com nosso filho Arthur. Na verdade, um incidente há algum tempo nos fez nos afastarmos deles, e ainda fico irritada ao pensar nisso. Nossa relação com meus sogros nunca foi ótima desde o início. Sempre que havia uma reunião em casa deles, eles me chamavam para ajudar em várias tarefas. Quantas vezes eu tenho que dizer para vir imediatamente quando chamada? Bem, não importa, leve esses pratos para todos, e estamos ficando sem bebidas, então compre algumas. Suas ordens autoritárias e atitude, como se fosse a coisa mais natural do mundo, me faziam detestá-los. Honestamente, ao longo disso, meu marido sempre se posicionou a meu favor. Mãe, pare de fazer a Suzy fazer tudo. Ela não é uma serva, sabe? Foi difícil confrontar meus sogros diretamente, então ter meu marido expressando minhas preocupações foi um grande alívio. Com seu apoio, eu tentei não me preocupar muito com nosso relacionamento tenso ou comportamento arrogante deles. E, o mais importante, eles sempre foram gentis com meu filho. Quando Arthur nasceu, celebraram de maneira extravagante, sempre fazendo grandes gestos para marcos e celebrações, tratando-o como se fosse a menina dos olhos deles. Por serem bons para Arthur, eu me senti obrigada a ajudar ocasionalmente, apesar de não o fazer toda vez. O ponto de virada veio quando Arthur se formou no ensino fundamental. Meu filho, que amava desenhar, começou a expressar o desejo de se tornar pintor quando estava nos anos finais do ensino fundamental. Mesmo subtraindo o viés dos pais, seus desenhos eram excepcionalmente bons, evidenciados por suas inúmeras seleções em competições de arte. Mais do que seu talento, era evidente que ele era mais feliz assim. E mais vivo quando desenha, apesar do caminho desafiador e difícil da vida de um pintor. Meu marido e eu apoiamos o sonho de Arthur. No entanto, meus sogros pensavam diferente. Durante uma celebração para a formatura de Arthur no ensino fundamental, no momento em que ele falou sobre seu sonho de se tornar pintor, o rosto de meus sogros azedou. Um pintor? Não escolha uma carreira que não vai te dar dinheiro. Isso não é motivo de orgulho. Arthur deveria ser advogado ou médico. Essas profissões oferecem segurança e alto status social, disseram eles. Sua atitude, antes amável e agradável, transformou-se em raiva e imposição. Sua reação deixou Arthur de olhos arregalados e congelado. Além disso, dirigiram sua raiva para meu marido e para mim. Que tipo de educação vocês deram a ele? Como Arthur pode querer ser pintor? Ele é o herdeiro de nossa família, deve seguir uma profissão respeitável ou é uma vergonha, vociferaram. Senti como se tivesse levado um golpe na cabeça. Sua gentileza para com Arthur era apenas porque ele era um menino e o herdeiro, pretendiam usá-lo para seu próprio orgulho. Percebendo isso, senti uma raiva intensa. Meu marido, ao meu lado, parecia tão furioso quanto eu. Arthur estava assustado com a explosão repentina de seus avós normalmente gentis. Abraçamos Arthur e encaramos meus sogros. Por favor, não usem Arthur para se gabar. A vida dele é para ele decidir, não para vocês, dissemos.
Meus sogros ficaram vermelhos de raiva e gritaram algo, mas os ignoramos e saímos de sua casa. Desde então, meus sogros pararam de mostrar afeto por Arthur. A única comunicação que tínhamos deles era quando exigiam nossa ajuda para encontros familiares em sua casa. Meu marido recusava com raiva, permitindo que nossa família vivesse em paz. Na escola secundária, Arthur ingressou no clube de arte e começou a praticar desenho seriamente. Ele compartilhava felicemente seus aprendizados diários e criações conosco. Meu marido e eu observávamos com carinho enquanto ele falava sobre seu dia, mas essa vida pacífica não durou muito. Uma noite, enquanto eu preparava o jantar, pensando que Arthur estaria em casa em breve, o telefone tocou. Alô? O quê? Arthur sofreu um acidente de trânsito. A ligação era do hospital local, informando-me que Arthur havia se envolvido em um acidente a caminho de casa da escola e fora levado para o hospital. Eu entrei em contato apressadamente com meu marido no trabalho e ambos corremos para o hospital. Nos encontramos na entrada e fomos guiados para o quarto de Arthur, mas fiquei sem palavras ao ver meu filho machucado, mal abrindo os olhos. Ele nos olhou enquanto meu marido falava desesperadamente com ele. Eu também segurei a mão de Arthur, falando com todas as minhas forças, mas tragicamente, ele faleceu silenciosamente. A perda prematura de Arthur fez tudo ficar escuro diante dos meus olhos, e eu desabei no lugar. Meu marido, que me abraçava, estava pálido e com um olhar vago nos olhos. Em meio à nossa tristeza, havia muitas coisas a organizar para o funeral. Durante a explicação da equipe do hospital, meu marido desabou devido ao choque avassalador e foi internado no hospital. Eu tive que me manter forte, pelo menos até o funeral. Sentia que poderia desabar a qualquer momento, mas resolvi ser forte e composta. Depois de definir a data do funeral com a funerária, entrei em contato com a família e a escola. Todos expressaram sua tristeza e desejaram comparecer ao funeral. Fiquei hesitante em contatar meus sogros, mesmo que estivéssemos quase distantes, ainda eram família. Deveria contatá-los, mas com medo das repercussões, liguei para eles depois de muito tempo. Oh, que rara ligação sua, disse minha sogra, sarcástica. Segurei minha réplica e informei-a sobre a morte de Arthur e a data do funeral. Sua resposta foi chocante. O quê? Eu não tenho um neto assim. Desculpe-me? Fiquei sem palavras diante de suas palavras. Então ouvi a voz do meu sogro, provavelmente no viva voz, ambos falando em um Arthur que parecia zombeteiramente alegre. Um neto que quer ser pintor, nós não temos um, certo? Então ele morreu, bom, quem iria ao funeral de um neto que não atendeu às nossas expectativas? Apenas lidem com isso vocês mesmos. Suas palavras me abalaram de raiva. Como eles poderiam falar assim sobre um neto que não se conformou com suas expectativas? Meu marido e eu estávamos desolados, e ele até havia desmaiado de choque. No entanto, eles pareciam indiferentes, até mesmo se deleitando com a hospitalização do meu marido, dizendo que era um castigo por ser um filho desobediente. Ouvindo meus sogros, eu estava à beira de explodir de raiva, mas respirei fundo e me acalmei, percebendo que discutir com eles era inútil. Simplesmente disse tudo bem e desliguei. Alguns dias depois, realizamos o funeral de Arthur conforme o planejado. Muitas pessoas vieram se despedir de Arthur, e a presença delas aqueceu meu coração em meio à insuportável tristeza. Decidi me concentrar em dar um adeus final ao meu filho, o que também era para meu marido, que não pôde comparecer ao funeral. Eu tentava manter a compostura enquanto a cerimônia chegava ao fim e os presentes colocavam flores no caixão. Nesse momento, meu telefone vibrava. Eu não o havia desligado, esperando várias mensagens. Quando olhei, vi o nome da minha sogra no visor. Discretamente, me afastei para um canto da sala e atendi a ligação. Sogra, é urgente. Estou no funeral agora e preferiria não atender ligações, sussurrei. Diante disso, minha sogra respondeu em seu Arthur dominador habitual, um funeral? Ah, é hoje? Bem, isso é irrelevante. Tenho convidados importantes chegando em breve, então vem ajudar. Fiquei chocada com seu egoísmo, como de costume. O que ela acabou de dizer? Eu estou no funeral do meu filho agora, chega de conversa, venha imediatamente. Você sempre recusou meus pedidos, então ajude pelo menos uma vez hoje. Os convidados que chegam hoje exigem atenção especial.
Apesar das minhas esperanças por um mal-entendido, minha sogra insistiu, ignorando completamente minha situação, sem energia e tempo para argumentar. Decidi que este seria meu último encontro com meus sogros e disse a ela que iria depois do funeral. Depois de superar o enterro e me despedir dos presentes, fui para a casa dos meus sogros em minhas roupas de luto, segurando o retrato do meu filho. Quando toquei a campainha, minha sogra apareceu, olhou para mim e repreendeu: "Você veio vestida assim? Que insensibilidade." "Bem, não importa, os convidados estão aqui, então vá trabalhar." Ignorando o retrato do meu filho, ela virou as costas. Vendo sua atitude, percebi que ela só nos via a mim e ao meu filho como conveniências, e fui determinada para a sala de estar. "Não, vá para a cozinha, não para a sala de estar. Você não pode ser vista pelos convidados assim." Apesar de seus apelos, abri a porta da sala de estar. Os convidados, amigos dos meus sogros, ficaram surpresos com a minha entrada repentina e me olharam vestida de luto, segurando o retrato. Após um breve silêncio, um convidado, olhando para o retrato, perguntou: "Arthur, é você?" Chocada ao ouvir o nome do meu filho, virei na direção da voz e fiquei ainda mais surpresa. "Você não poderia ser o Senhor Cavalcante?" O homem era um gentil vizinho que havia ensinado pintura ao meu filho anos atrás e a quem meu filho adorava. Ele sempre fora amável, respondendo às perguntas do meu filho e se envolvendo em suas sessões de pintura. Ele havia elogiado o talento do meu filho, acreditando que ele se tornaria um grande pintor. Infelizmente, ele havia se mudado no ano passado, e meu filho sentia falta dele, mas continuava pintando, acreditando em um futuro reencontro. Eu tinha querido informar esse vizinho sobre a morte do meu filho, mas não tinha os meios. Encontrá-lo aqui foi inesperado. Enquanto eu processava meus pensamentos, os outros convidados perguntaram a ele: "Senhor Cavalcante, você a conhece?" querendo saber se ele era alguém importante. Eu estava prestes a perguntar quando minha sogra interrompeu: "Suzy, eu disse para você ir para a cozinha. Este homem é um pintor muito famoso. Pode ser difícil para alguém tão rude como você, mas por favor, tenha cuidado para não ofendê-lo." Foi só então que percebi que esse vizinho, amigável com meu filho, era um pintor. Nem meu marido nem eu sabíamos muito sobre pintura, então não tínhamos percebido sua importância. "Ah, então é esse o caso. Peço desculpas por não perceber que você o estava orientando profissionalmente", disse, apertando a mão dele, mesmo que parecesse um pouco tarde. Mas, em vez de focar nisso, ele perguntou com a voz trêmula: "Arthur faleceu?" Seu rosto estava cheio de tristeza, e eu apenas assenti em resposta. "Meu filho morreu em um acidente de carro alguns dias atrás. Hoje foi o funeral dele, mas meus sogros, que nunca aceitaram o sonho dele de ser pintor, não compareceram. Em vez disso, eles me ligaram durante o funeral, exigindo que eu fosse ajudar imediatamente. Foi por isso que estou aqui hoje, para cortar laços com eles, junto com meu filho", disse deliberada e calmamente. Todos presentes, exceto meus sogros, olharam para eles incrédulos. Meus sogros, por outro lado, estavam confusos, contorcendo os rostos e desconcertados pelos olhares gelados dos amigos. "Do que você está falando, Suzy? Não tínhamos ideia de que hoje era o funeral do Arthur. Nunca faríamos uma coisa dessas", gaguejou meu sogro em pânico. Em meio às desculpas dele, o pintor se levantou e disse: "Chega." Ele então encarou friamente meus sogros e disse displicentemente: "Com licença, mas preciso sair." Meus sogros e seus amigos tentaram impedi-lo de sair, mas ele se livrou de suas mãos. "Está claro quem está mentindo entre vocês e a mãe do Arthur. Estou decepcionado com vocês. Por favor, não me envolvam mais em seus assuntos", foram as palavras dele que deixaram a sala em silêncio. Aproveitando o momento, virei-me para meus sogros e disse firmemente: "A partir de hoje, estou cortando laços com vocês. Por favor, não entrem em contato comigo ou meu marido novamente." Depois de encarar meus sogros atonitos, deixei a casa deles. Alguns dias depois, a saúde do meu marido melhorou, e retornamos à nossa casa. Oramos diante do retrato de Arthur, lamentando juntos, já que meu marido não pôde comparecer ao funeral. Então, a campainha tocou. Era o Senhor Cavalcante, nosso antigo vizinho e pintor. Ele pediu para compartilhar a memória do nosso filho conosco, e o recebemos com alegria. Ele também orou, silenciosamente derramando lágrimas. Muitos lamentaram a perda do nosso filho, trazendo-nos um pouco de consolo.
Depois de um tempo, compartilhamos memórias do nosso filho. Depois de rememorar, perguntei algo que estava em minha mente: Senhor Cavalcante, por que você estava na casa dos meus sogros naquele dia? Não parecia que ele era próximo deles, então fiquei curiosa sobre a conexão. Ele respondeu com uma expressão amarga: aparentemente, ele conhecia um amigo dos meus sogros, que o havia convidado. No entanto, durante a visita, meus sogros, apesar de conhecê-lo pela primeira vez, foram arrogantes e até pediram com desdém uma pintura especial para eles. O senhor Cavalcante ficou descontente com a atitude condescendente deles e estava prestes a sair quando eu cheguei. Se não fosse pelo convite de um amigo, eu ainda poderia estar inconsciente da passagem de Arthur. Estou realmente feliz por poder encontrá-la novamente, disse-lhe pensativamente. Em seguida, continuou: Arthur era verdadeiramente talentoso, uma criança maravilhosa. É uma pena que tenhamos que nos despedir tão cedo. Ele falou isso como se estivesse saboreando as palavras, olhando para as pinturas do meu filho exibidas em nossa casa. Então, fez uma sugestão: se você quiser, consideraria realizar uma exposição em memória de Arthur? Suas obras são boas demais para ficarem escondidas, merecem ser vistas por muitos. Essa proposta foi uma surpresa para meu marido e para mim. Inicialmente, ficamos surpresos, mas lembrando do desejo de Arthur de ter suas pinturas vistas por muitos, decidimos seguir em frente com a exposição. Com a ajuda do Sr. Cavalcante, organizamos uma exposição memorial no centro comunitário local. Desde o primeiro dia, muitas pessoas vieram ver as pinturas de Arthur, enchendo meu marido e eu de emoção. Seus colegas de classe, vizinhos e até mesmo pessoas que nunca conheceram Arthur, como os amigos do Sr. Cavalcante, todos vieram compartilhar memórias de Arthur com aqueles que o conheciam. Isso aliviou um pouco meu coração. Mas então, meus sogros apareceram. Essas pinturas são ótimas, meu neto as pintou. Ele ficaria tão orgulhoso de ver essa exposição lá no céu, eles se vangloriaram para os visitantes. Apesar de anteriormente zombarem do sonho de Arthur de se tornar pintor, agora estavam se gabando dele. Minha raiva aumentou, e eu estava prestes a retrucar quando meu marido gritou: não ouse falar sobre Arthur assim. Vocês negaram e menosprezaram o sonho dele e nem sequer compareceram ao funeral. Furioso, meu marido expôs publicamente todos os erros que meus sogros haviam cometido. Os visitantes inicialmente ficaram chocados com seu desabafo, mas suas expressões mudaram ao ouvir a história. Quando meu marido terminou, todos olharam para meus sogros com desdém. Então, o Sr. Cavalcante desferiu o golpe final: vocês não têm o direito de estar aqui nesta exposição. Por favor, saiam agora. Rodeados por olhares de desprezo, meus sogros ficaram indignados. Isso é mentira. Sempre nos importamos com nosso neto e apoiamos o sonho dele de ser pintor, continuaram mentindo. Mesmo assim, frustrada, apontei para uma pintura que estava colada com fita adesiva. Veja esta pintura. Está colada porque, quando Arthur contou aos avós sobre seu sonho de ser pintor, eles a rasgaram, chamando-o de tolice. Mas esta foi a pintura que o selecionou pela primeira vez em uma competição. Quando destruíram o sonho dele e a pintura mais estimada, ele chorou enquanto a remontava. Ao ouvirem essa história, os visitantes começaram a murchar e a condenar meus sogros. Isso foi longe demais. Por que eles não apoiaram o sonho dele? Como podem mostrar seus rostos aqui depois de fazer algo tão terrível? Murmuraram. Incapazes de suportar os olhares e palavras condenatórias, meus sogros retorceram os rostos de frustração e, cerrando os dentes, fugiram da cena como se estivessem escapando. Apesar dos problemas com meus sogros, a exposição memorial para Arthur foi concluída com sucesso. A dor de perder nosso filho não desapareceu, mas meu marido e eu estamos lidando compartilhando memórias dele. Um dia, enquanto estávamos nessa mentalidade, recebi uma ligação de um orelhão. Curiosa, atendi e fiquei chocada ao descobrir que era meu sogro do outro lado da linha. Sem palavras, ele explicou rapidamente sua situação. Aparentemente, minha sogra havia caído e quebrado a perna, precisando de hospitalização. Embora o cuidado hospitalar fosse gerenciável, ela precisaria de cuidados em casa após a alta. Ele disse que era difícil para ele cuidar dela sozinho até agora e exigiu que eu começasse a ajudar no hospital imediatamente. Desgostada com sua audácia, suspirei. Não tenho sogra. Você tem certeza de que está ligando para a pessoa certa?
Sem intenção de mais envolvimento, disse apenas isso e desliguei, ignorando os protestos de meu sogro do outro lado. Mais tarde, soube que meus sogros foram ostracizados por seus amigos por irritar o pintor e perder a face. Além disso, os vizinhos que compareceram à exposição espalharam a palavra sobre o tratamento deles conosco, levando-os a serem evitados por todos ao redor. Mesmo depois que minha sogra voltou para a casa do hospital, ninguém parecia preocupado ou disposto a ajudar, deixando-os completamente isolados. Além disso, os vizinhos ficavam de olho para garantir que meus sogros não se aproximassem de nós. Graças a isso, vivíamos sem nenhum contato com eles, mas ainda recebíamos atualizações. Aparentemente, meu sogro havia estado cuidando dela sozinho, mas eventualmente machucou as costas, incapaz de cuidar dela sozinho. Ambos acabaram em um asilo devido à idade. A condição nas costas do meu sogro não melhorou, e minha sogra, que não gostava da reabilitação, enfraqueceu ainda mais e ficou impossibilitada de andar. Sem visitantes, eles estavam supostamente vivendo na solidão. Talvez incapazes de suportar a solidão ou finalmente arrependidos de suas ações, começaram a ligar frequentemente para meu marido depois de se mudarem para o asilo. No entanto, meu marido também queria nada mais com eles e ignorou todas as chamadas. 1 ano se passou desde que perdemos nosso filho, e ainda não superamos nosso pesar. No entanto, estamos tentando viver de forma positiva, valorizando as pinturas do nosso filho e relembrando-o juntos. De todas as suas pinturas, especialmente valorizamos uma que representa a nossa família de 3. Coloquei-a no local mais visível de nossa sala de estar e presto minhas homenagens todas as manhãs.